e a linha da alimentação e nutrição, que na verdade está dentro da atenção básica, né? Ele não é um bloco separado, né? Ele está... não tem um bloco, mas esse é um recurso bem específico para procedimentos, principalmente de informação, né? Não é para aquisição de alimentação especificamente. Pode passar, Rita? E aqui são as receitas e impostos de transferências que são constitucionais, que é onde a gente faz aquele cálculo. Existe uma emenda constitucional que determina que os municípios têm que aplicar do recurso arrecadado no mínimo 15% dessa arrecadação. Só que essa arrecadação são de determinados tributos. Então, esses são os tributos que se enquadram nessa legislação. Então, o total arrecadado desses impostos que entram nesse cômputo dessa emenda constitucional número 29, então, esse total foi 1.341.000. Pode passar. E aí, considerando as despesas liquidadas do recurso próprio, aí só entra o que é municipal. Tem a demonstração do quanto foi aplicado em saúde. Essa aplicação, Priscila, não é só do terceiro quadrimestre, né? É acumulada, né? Isso. Então, o ano todo, o município aplicou dos recursos próprios, daqueles tributos que a gente informou quais eram, 23% da sua receita arrecadada. Pode passar? A legislação também pede para que a gente coloque, publicize para vocês, quais são as auditorias que estão sendo realizadas no período. Então, aqui a gente traz o quadro daquelas que já iniciaram. Muitas delas acabam não sendo finalizadas dentro do exercício, mas esse é o quadro das auditorias que iniciaram e ainda estão em andamento. Pode passar? Além disso, o próprio Departamento de Controle, Auditoria, Informática e Regulação, ele tem o seu quadro de auditores. Então, todos os serviços que são contratados pela Secretaria, principalmente os serviços ligados à prestação de serviços direta e que têm convênio ou contrato específico conosco, são auditados periodicamente. Então, nós temos no nosso quadro 9 auditores. A formação deles são profissionais médicos, dentistas e enfermeiros, e que fazem auditorias periódicas. Alguns serviços, essa auditoria é realizada de forma semanal, como, por exemplo, serviços de hemodiálise. Então, semanalmente, as equipes de auditores vão até esses serviços avaliar prontuário, a regulação, como é que está sendo feito todo o serviço. Então, todas essas contas e os procedimentos são auditados. Os serviços hospitalares, essa auditoria é praticamente diária. Então, os serviços contratados também passam por essa auditoria periódica. O serviço de oncologia, vocês sabem que nós temos em Ribeirão Preto 3 serviços de oncologia, 1 sob gestão do Estado e 2 sob gestão do município. Beneficência Portuguesa e Santa Casa, que estão sob nossa gestão. Também a auditoria é semanal. A odontologia especializada, a auditoria é mensal. Então, nós temos nos nossos auditores um grupo que também avalia e audita os serviços realizados, principalmente pelas universidades, UNAERP e USP, que tem convênio conosco para serviços secundários especializados. E a saúde mental, também auditoria mensal. Os serviços contratados são a AMA, a PAI e o Sanatório Vicente de Paula, que tem a parceria com relação ao CAPS-AD. Nós vamos apresentar agora o nosso quadro de recursos humanos. Então, o nosso quadro em dezembro de 2015 era de 3.127 profissionais contratados, entre concursados e contratos temporários. E aí, nesse quadro, tem a distribuição dos profissionais por categoria e em percentual. Aí, o próximo é a pizza, que dá para a gente ter essa noção maior, né? Então, agentes técnicos de enfermagem e médicos é o maior percentual de profissionais que nós temos. Esse quadro mostra, porque além dos profissionais contratados pelo município, nós temos ainda um grupo menor de profissionais, 78, 2%, esse número já foi bem maior, de profissionais que são municipalizados. Ou seja, desde a época de 96,
quando vários serviços que eram estaduais foram municipalizados, passaram para a gestão do município, parte desses servidores estaduais foram incorporados na nossa rede. Então, eles, se tivesse diferença salarial, recebiam uma gratificação para equilibrar o salário, para o salário ficar igual, e eles sempre fizeram parte da nossa rede. Esse número ele está diminuindo gradualmente, porque nós estamos entrando numa fase de muitas aposentadorias, né? Então, a nossa rede ela foi constituída com muitas unidades no início da década de 90. Então, nós temos profissionais aí com 20, 25, quase 28 anos, né, que são profissionais que estão entrando na fase de aposentadoria. Os do Estado, que foram municipalizados, também. O problema dos estaduais é que esse, claro, né, o cargo do profissional do Estado não pertence ao município. Então, quando essa aposentadoria acontece, a reposição não é tão simples assim. Então, a gente perde um quadro de profissionais que a gente não consegue repor de imediato. A gente teria que criar novos cargos para poder suprir esse número de profissionais. E aí temos um número pequeno de estagiários e bolsistas. A gente ficou um tempo sem concurso de estagiários, agora fez, talvez a gente consiga complementar parte aí dessas equipes. Agora nós vamos demonstrar como é que está distribuída a nossa atenção básica. Pode passar. As equipes são de vários profissionais, então a gente tem equipe multiprofissional ligada à atenção básica. Pode passar. E a nossa rede não faz só consulta, né? Então a gente tem trabalhado e implantado gradualmente um serviço de acolhimento nas unidades básicas, nas distritais também, nas especializadas também, mas a gente fez uma tentativa de ampliar esse movimento para que a gente escute melhor a queixa do nosso usuário e tente dar a melhor oferta para ele. Às vezes, naquele momento, não é uma consulta no mesmo dia, mas pode ser uma consulta agendada, ou pode ser uma avaliação odontológica, ou pode ser um problema com o medicamento, ou pode ser um problema que a equipe de enfermagem possa resolver, pode ser uma consulta com o enfermeiro. Então, a gente tem várias ofertas de serviço que, às vezes, só pela chegada do paciente, isso acaba não sendo oferecido de pronto, né? Então, a gente tem implantado isso com um protocolo e que a gente, com isso, visa melhorar essa escuta do usuário e dar uma melhor resposta num tempo menor para ele, né? Esses serviços, além do acolhimento, a gente trabalha muito na atenção básica com a questão do pré-natal, que é um serviço que é prioritário. Então, as gestantes, elas devem ser acolhidas de pronto. Então, o serviço de pré-natal, a questão do planejamento familiar, aleitamento materno, o cuidado do acompanhamento do crescimento das nossas crianças, a puericultura, as consultas de enfermagem, pré e pós-consulta, a realização do teste de gravidez quando a paciente chega com a suspeita de estar grávida, o teste do pezinho, o serviço de imunização, que a gente está agora com uma série de vacinas no calendário, isso tem ampliado ano a ano, aplicação de medicamentos, curativos, esterilização de materiais, a coleta de materiais. A gente tem trabalhado também, temos tentado expandir o programa de agente comunitário de saúde. Vocês sabem que a gente ampliou a cobertura de PSF, né, de saúde da família, e com isso a gente está agregando os agentes comunitários que fazem uma tarefa importante de interface dos usuários com a equipe de saúde, daquele que não chegou na unidade, né? Então, essa visita, essa avaliação, a gente acaba descobrindo uma série de pacientes que às vezes não chegaram, mas tem uma demanda super importante. Então, é um senhorzinho que mora sozinho, mas que não vai na unidade e que está precisando de cuidados, né? É uma gestante que não se deu conta da importância de fazer o pré-natal. Então, essa é como se fosse uma busca ativa de casos, né, que não chegaram à nossa porta, que estão extramuros da unidade e que a gente precisa começar a olhar e trazer para dentro o mais rápido possível. Nós temos 61 unidades no total, distribuídas nas várias áreas. Algumas são mistas, né? Tem atenção básica e especialidade, outras têm pronto atendimento. Então, isso às vezes fica confuso. Em quantas unidades básicas vocês têm? A básica, pura,
tem uma quantidade, mas tem as unidades básicas que também têm especialidade, que também tem o pronto atendimento e assim por diante. Então, a gente tentou, na prestação de contas, porque é um site também de consulta para muita gente, deixar um pouco mais detalhado e um pouco mais claro, mas são 61 unidades no total, que são dessa forma distribuídas, né? 23 unidades básicas, 3 especializadas, básica e especializada, né? Uma UPA, mas assim, nós não temos só um pronto atendimento, mas uma no modelo UPA. Vocês sabem que nós estamos em período de reforma da unidade do Centro de Saúde Escola Sumarezinho, então a unidade continua funcionando, mas o PA está desativado e está sendo reformado para que ela tenha a estrutura física parecida com a UPA da 13 de maio. Tem os espaços para os leitos de observação, as salas de isolamento, a sala vermelha, a sala de urgência e emergência ampliada, equipada. Então, a ideia é que todos os pronto-atendimentos mudem aquele formato e não tenham salas mais acanhadas, e sim um espaço e uma estrutura adequada. A do Cuiabá já está no meio do caminho, mais ou menos, né? Ela deve terminar no final desse exercício. A do Quintino, que é a norte, também está avançando, é que ela é a construção inteira, né? Então não sei se ela vai ficar pronta nesse final de ano. E tem o projeto que está para ser licitado da Vila Virgínia. A gente teve problema com o terreno inicialmente, vocês sabem dessa história, a gente já falou outras vezes. Era um terreno que ia ser cedido, não deu certo a cessão pelo Estado, onde foi feita a FATEC. Aí a gente teve que trocar uma área verde com outra área verde para poder usar um espaço, porque a gente não tinha muitas áreas institucionais na área do Vila Virgínia, né? Aí nós temos unidades básicas distritais especializadas com pronto atendimento, mais 2, né? A unidade distrital especializada IPA, 2. Unidades especializadas puras, 11. As de saúde mental entram aqui nesses 11. E 19 unidades de saúde da família, né? A equipe de saúde da família, a gente, no último ano, conseguiu ampliar de 30 ou de 31 para 40 unidades. A gente está com a previsão agora de ampliar o Marquese e fazer a transformação do Jardim Maria da Graça em saúde da família também. E nessas equipes, a gente tem 17 equipes de saúde bucal. Pode passar. Aí aqui tem a descrição, né, de cada uma das unidades, né, quais são elas, para que não tenham muitas dúvidas em relação a isso. Pode passar. É a descrição delas, né? E aonde estão as equipes de PSF. Bom, além dessa rede que a gente apresentou, a gente tem vários programas que estão interligados intimamente com toda essa rede, né? São serviços e são programas que atendem a atenção básica e tentam fazer esse vínculo, né? Porque muitos dos nossos serviços, eles começam na atenção básica, começam na todo trabalho de prevenção e vão até a reabilitação. Então, passa pela atenção básica, vai pela especializada, às vezes precisa de uma internação e até a reabilitação. Quais são esses programas, né? A saúde da criança e do adolescente, o programa de aleitamento materno, de alimentação e nutrição, assistência integral à saúde da mulher, saúde do idoso. Agora a gente acabou recentemente transformando o programa que era Hiperdia em um programa de doenças crônicas não transmissíveis, para ser mais abrangente, porque aí entra a questão do tabagismo, entra a questão da dislipidemia e outras doenças, né? A imunização, programa de imunização, de fitoterapia e homeopatia, programa de saúde mental, do controle da hanseníase, o programa da saúde da pessoa com deficiência, programa de DST, AIDS, hepatites virais e tuberculose, serviço de atenção domiciliar, nosso SAD, programa de procedimentos coletivos e preventivos em odontologia, o programa de educação continuada, programa de gerenciamento de resíduos e programa de assistência médica de urgência, o SAMU. Aqui agora nós vamos mostrar os quadros da comparação das ofertas e da produção da nossa rede. Então, aqui a gente tem, eu vou falar mais do condensado total, né, porque a gente tem aqui o condensado do primeiro, do segundo e do terceiro quadrimestre e a produção total. Então, a gente teve uma oferta total aí de clínica médica, pediatria e ginecologia e PSF,
com o total ali da produção. Se vocês olharem a saúde da família, que a gente teve um incremento de novas equipes, esse número cresceu um pouco. A ginecologia também. A gente agora, esse início de ano, a gente está conseguindo fazer algumas reposições. A gente ficou um período sem conseguir finalizar algumas reposições de profissionais. Como eu disse para vocês no começo da nossa conversa aqui, a gente está tendo várias aposentadorias e essa reposição ela não acontece de pronto, né? Então, a gente leva um tempo, precisa publicar a aposentadoria, e depois tem que publicar o cargo vago, aí depois disso pronto que sai a autorização, aí faz o chamamento, aí a pessoa tem um tempo para avaliar se vai ficar ou não, e assim por diante. Então, a nossa reposição, quando tudo dá certo, ela leva perto de 90 dias. Então, para aposentar, faz a contagem, sai amanhã, mas a reposição desse profissional não é tão imediata assim. Então, a gente tem um certo transtorno nisso. Esse ano devem vencer vários concursos, né, que os concursos são por 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Esse ano a gente tem vários que vão vencer. A gente já está pedindo autorização, parece que já foi aprovado. A gente quer realizar os concursos, porque você precisa ter concurso pronto para todos os cargos. Porque a hora que ele vagar, você consegue chamar. Se não fizer isso no tempo oportuno, você ainda tem que esperar, e ainda a gente tem um ano eleitoral. E a gente, se a homologação do concurso não for feita antes do período eleitoral, mesmo que aconteçam o surgimento de cargos, que aconteçam aposentadorias, você tem que esperar o período eleitoral para fazer a homologação para poder chamar. Então, nós estamos assim, acelerando esse processo para conseguir homologar antes do período eleitoral, para que a gente não tenha um hiato aí de contratação. Pode passar. Aí aqui o número de atendimentos da assistência farmacêutica, número total por quadrimestre. Então, ao longo do ano, ele nem sempre cresce, né? No segundo quadrimestre, ele foi maior. Nessa época, normalmente, a gente tem algumas infecções respiratórias, um pouco mais de problemas infecciosos, a gente acaba tendo uma demanda maior do uso de medicamento. E aí, só um pouquinho, o número de dispensações, ele é bem maior, porque daqui dá para ver que é uma média de praticamente 3 medicamentos por prescrição. Então, um dos quadros é o número de pessoas atendidas, e o outro quadro é o número de dispensações realizadas. Então, aquele paciente levou mais de um medicamento na média. Pode passar. Aqui a produção odontológica do primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, né? E aí nós temos o número total de atendimentos de 125 mil atendimentos e 728 procedimentos. Na odontologia, é considerado cada procedimento que se faz, né? Uma coisa que tinha no outro quadro e tem nesse também, mesmo a gente tendo uma oferta maior, a gente ainda trabalha com um grande absenteísmo. O que é isso? Você tem oferta, você marca aquela consulta, consegue aquele agendamento e ainda tem um volume grande de faltas. A gente tem tentado trabalhar com a melhoria da informação do cadastro. Então, a gente pede para que os usuários deem o seu endereço correto, né, para que ele possa ser localizado, atualize seu número de telefone, porque às vezes é uma consulta na sua própria unidade que é mais fácil de avisar. As pessoas conhecem, às vezes tem um agente comunitário, mas às vezes a unidade pediu uma consulta no NGA, ou na Santa Casa, ou num serviço especializado, ou no Hospital das Clínicas. Aí a gente recebe a informação dessa consulta, a hora que vai avisar o usuário, você não consegue informar. Então, parte dessas perdas de consultas é por a gente não conseguir avisar o usuário. Manda carta, gasta recurso financeiro com isso, e às vezes não consegue. Então, assim, esse absenteísmo me incomoda bastante, porque tem algumas ferramentas que a gente pode melhorar, né? Melhorar o cadastro, melhorar o acesso de informação por telefone. A gente até viu com a informática uma forma de mandar o tal do MSN, lá, uma informação por celular, né? SMS, para que a gente consiga avisar isso de véspera, né? Com baixo custo, para que as pessoas não esqueçam dessa consulta, né? Porque às vezes é uma consulta preciosa, numa área que tem demanda reprimida, e a gente perde, né? A gente tem feito um esforço grande de algumas agendas que a gente tem dificuldade de conseguir marcar a consulta, de tentar avisar de véspera para poder garantir a ida do paciente.
Só que muitas vezes, quando ele fala assim, ah, não dá para eu ir, esse dia eu não posso, às vezes não dá tempo de você chamar o próximo, né? Porque às vezes, por exemplo, para a colonoscopia, a gente está fazendo isso com a colonoscopia rotineiramente, mas precisa de um preparo, não dá para ser hoje, né? Não dá para encaixar uma consulta no meio do caminho, né? Você tem um preparo, você tem toda uma dinâmica aí. Então, esse absenteísmo é uma coisa que todos nós precisamos olhar com carinho, né? A comunidade, os trabalhadores, essa importância de ter o endereço correto, né? Aonde você pode avisar o paciente, para que a gente não desperdice uma parte dessa oferta que a gente tem. Tá? Há atendimentos de enfermagem, atendimentos de enfermeiro no primeiro quadrimestre, a soma total 170 mil atendimentos, e de auxiliares e técnicos 935 mil. Nessa área, a gente ainda tem uma deficiência de alimentação do banco de dados. Como não são procedimentos que estão na rotina você alimentar, como a cadastro, como a consulta médica, como o fornecimento do remédio, né, como a aplicação da vacina, tem vários procedimentos que não estão informatizados no automático. Então, com certeza, a nossa produção é muito maior do que essa, mas a alimentação ainda não está tão adequada como a gente gostaria. Pode passar. Aí o atendimento do SAD, né, que há visitas já rotineiras de pacientes cadastrados, há um contato prévio da deshospitalização de pacientes que vão precisar de cuidados domiciliares, né, então, para preparar essa alta para o contato com o domicílio, o cuidador. Lembrando que o SAD não é só a equipe centralizada que vai de van nas casas. O SAD também faz todo o contato com a unidade básica da área de referência e que tem equipes que vão até os domicílios para cuidar daquele doente que tá em casa, né? Então, tem um braço aí de trabalho das unidades que também fazem esse trabalho. E ali, o quadro da imunização, a gente teve 388 mil pessoas atendidas na imunização. Aqui os dados da vigilância em saúde. Aí a gente tem alguns indicadores operacionais que a gente tem trazido regularmente, né? Então, número de doenças e agravos de notificação compulsória que foram notificados e investigados. A gente tem aí o total do ano de 20 mil notificações. Número de nascidos vivos notificados, 12 mil. Vocês podem ver aqui que esse número de notificados não são só residentes de Ribeirão. São, porque nosso número de nascidos vivos, acho que foi 8 e pouco, né? Mas como nasce em Ribeirão, então, quase 50% a mais do nosso contingente nasce pessoas de fora aqui, mas a vigilância também acompanha essa notificação, mesmo que não seja daqui, né? O número de óbitos notificados e em investigação, 6.642. Número de fetos mortos notificados e investigados. Número de atendimento do plantão, porque a vigilância tem uma equipe que atende ao plantão de questões de notificação de vigilância dos hospitais, da nossa própria rede, nas 24 horas, né? Número de reuniões operacionais foi 180 e número de atividades educativas ao longo do período foram 89. Aí, do Devisa, né, da vigilância sanitária. Eu falo que a vigilância sanitária é aquele serviço que a gente nunca mostra muito quanto trabalha, mas ele está sempre trabalhando para que a gente não tenha uma série de problemas, né? Então, assim, o cadastro de novos estabelecimentos, as inspeções periódicas. Então, foram 1.063 novos estabelecimentos cadastrados ao longo de 2015, 4.773 inspeções sanitárias, 599 estabelecimentos licenciados. Aí, análise de projetos que foram realizadas, né? Porque o pessoal também, antes de fazer uma reforma, uma ampliação, uma implantação de uma clínica, eles passam pela vigilância, passam por orientação para poder tá tudo ok dentro do ponto de vista sanitário, né? Os projetos aprovados, o número de processos administrativos, aqui entram algumas multas, né? A vigilância sanitária é um serviço que tem muita denúncia, então ela acaba indo investigar uma série de questões. Número de demandas da ouvidoria e do serviço de atenção de atendimento ao munícipe, número de atividades educativas e número de inspeções
em estabelecimentos noturnos. Muitos dessas inspeções noturnas são feitas de comum acordo aí, né, em parceria com a DRS. Né? Então, tem a questão da visita em relação ao estabelecimento para ver a questão do uso do cigarro, de bebida para menor. E tem muitas vezes que a vigilância estadual e municipal precisam do apoio da polícia, porque tem algumas denúncias que são um tanto quanto mais graves do que a gente vê no cotidiano. Sem contar, né, tem várias instituições que fazem parte da fiscalização rotineira da vigilância. Né? Aí alguns indicadores da vigilância ambiental em saúde, né? Número de visitas realizadas para controle do Aedes aegypti foram 492 mil visitas. O exame parasitológico, existe uma supervisão também e a busca desses casos de leishmaniose. Número de amostras avaliadas para identificação de agravos. Número de armadilhas instaladas para captura de flebótomos. Então, o pessoal da vigilância ambiental, em contato com o departamento e com a própria SUSEM, fazem uma investigação, uma avaliação de que tipo de onde tem os flebótomos, onde está acontecendo, para poder monitorar isso de forma melhor. O número de imóveis trabalhados selecionados para instalação de armadilha para a pesquisa entomológica dos flebótomos foram 272 ao longo do ano. A visita para monitoramento da população de capivaras no Parque Maurílio Biagi, né? E dos ácaros que atacam aí essas capivaras. Deixa eu passar. E ainda, alguns da vigilância ambiental, o número de animais necropsiados para a vigilância da raiva e da febre amarela, subiu bastante no terceiro quadrimestre, né? Foram 1.318 no total do ano. O número de notificações também pela ouvidoria, por todos os canais de comunicação dos usuários, né, foram 9.757. O número de visitas domiciliares para observação de animais agressores, né, que teve aí a suspeita da contaminação pela raiva, né, e o número de vacinas aplicadas antirrábica. Aí, agora nós vamos passar algumas informações que vem do DACA, né, da avaliação, controle e auditoria. Aí tem algumas informações que são pela origem do paciente, pelo atendimento e pelo tipo de serviço. Né? Então, aqui é o total de internações realizadas em Ribeirão Preto, só nos serviços sob gestão do município. Então, de Ribeirão Preto, houveram no total 19.346 internações, da DRS nos hospitais sob gestão nossa, 4.293, de outras DRS 213 e outros estados 49. E aí, como é que são essas internações? Então, a grande maioria são de clínica médica, 10.000. Né? Aí tem as cirúrgicas, que são 9.631. As obstétricas, 2.432. Aqui, na verdade, só entra a obstetrícia da Santa Casa e do Eletro Bonini, a Mater, que é uma grande maternidade, e o HC não estão incluídos. Né? A pediatria, 1.392 internações, e os cuidados paliativos, aí, 177 internações. Aqui só a separação dos tipos de cirurgia. Então, a maior delas ainda é o problema da ortopedia, né? Quem fica do ladinho da tela da regulação pode ver o tanto de acidente de moto que a gente tem final de tarde. A gente ainda tem muita regulação de casos de problemas ortopédicos, é a maior delas, né? E nesses demais grupos que é grande, mas aí entra todo o resto que não entrou no conjunto. Pode passar. Aqui são os procedimentos de alta complexidade ambulatorial. Então, os diagnósticos por tomografia de Ribeirão e região, nos serviços, sob gestão do município. Né? Então, 6.000 para pacientes de Ribeirão e 1.100 para pacientes de outros municípios. Diagnóstico por ressonância magnética, 3.000 de Ribeirão e 500 de outros municípios. Medicina nuclear, só entrou o nosso aqui, 1.248. Cirurgias do aparelho da visão,
só praticamente Ribeirão também, 1975. Terapias especializadas como a litotripsia, que é aquele procedimento renal, né, de quebrar pedrinha, 776 de Ribeirão e 100 de outros municípios. O cateterismo, 277 de Ribeirão e 26 de municípios, e os demais subgrupos, dando um total de procedimentos de alta complexidade de praticamente 18 mil procedimentos. Aqui os procedimentos separados de alta complexidade em oncologia e hemodiálise, esse número não reflete o número de pacientes, e sim de procedimentos, né? Então, na oncologia, se fez uma químio, 2 sessões, 3 sessões, conta dessa forma, por sessão. Se fez várias sessões de radioterapia, então é por procedimento. Assim como a hemodiálise, são as sessões de hemodiálise. Então, um paciente faz 12 sessões por mês, aqui estão computadas as 12 sessões. O que a gente vê é que são áreas que está tendo um certo aumento, né? Se você olhar ao longo do ano. Pode passar. Procedimentos de média complexidade ambulatorial, a gente vai mostrar 2 tipos de tabela. Uma dos prestadores contratados, então muitos desses serviços de média complexidade ambulatorial são feitos em serviços contratados pelo município, o ambulatório da Santa Casa, da Barão de Mauá, da UNAERP, né, do Santa Lídia. E muitos são feitos na própria rede. Então, eles estão em 2 planilhas separadas. O dos prestadores está aqui, né? Então, diagnóstico de laboratório clínico. Acho que eu não vou ler todos, não, né? Acho que dá para ter uma noção. Depois, se vocês quiserem tirar alguma dúvida específica. Então, o dos prestadores deu 2.500.000. Só que aí o diagnóstico de laboratório ele é muito grande, né? Então, ele está contado cada hemograma, cada exame parasitológico. Então, é um volume grande de procedimentos de laboratório. E da rede, 1.726.000, né? Onde entram todos os que são feitos na própria rede municipal. Aí aqui, procedimentos de média complexidade ambulatorial. Como é que foi a oferta disso para os prestadores, endoscopia, colonoscopia. A gente estava com muito problema da colonoscopia, já falei dela no começo, mas a gente tem tentado, junto com o pessoal da auditoria, da avaliação, da regulação, trabalhar diretamente com o chamamento desses pacientes, com essa questão do cadastro, de confirmar a consulta e com a melhoria da oferta dos prestadores, né? E na nossa rede, a gente ainda continua com problema com o endoscópio, né? O nosso serviço do centro de referência, ali da Prudente de Moraes, a gente teve um problema com o endoscópio e como a peça é cotada em dólar, cada vez que finaliza a cotação, aumentou o dólar, não fecha o valor, aí faz tudo de novo, aí mudou o valor de novo. A gente está com problema de não ter um valor específico e a gente não conseguiu consertar o aparelho ainda. Mas a gente conseguiu aumentar um pouquinho a demanda para a rede contratada. Estamos ampliando agora a eletroneuromiografia, acabamos de fazer mais uma licitação para ampliar esse serviço, que está lá no Sereste. O nosso outro prestador, que é o Hospital das Clínicas, não está dando conta da demanda e também teve problema com o equipamento, então a gente fez um contrato e agora estamos praticamente dobrando esse contrato para poder dar conta. Aí os procedimentos ainda de prestadores de consultas. Então, ao longo de 2015, foram 139.000 consultas de especialidades realizadas nos serviços contratados e na rede, que é o próximo, 162.566 consultas oferecidas na nossa rede. Procedimentos de média complexidade ambulatorial de outros profissionais não médicos, né? Então, fonoaudiólogo não tem serviço contratado de prestador sob gestão municipal, tem serviço do SER e do CIR, que são estaduais, né? Mas que não tem na prestação de contas, e esses outros serviços que são contratados, os da odontologia, nos 2 serviços das universidades, como eu disse para vocês, a UNAERP e a USP. Pode passar. E aí o da rede. O da rede, a produção do serviço social, de enfermeiros,
fonoaudiólogos, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, os nossos cirurgiões dentistas das especialidades do CEL, totalizando aí 36.241 atendimentos. Da assistência farmacêutica, esse é o quadro financeiro da assistência farmacêutica. Vocês sabem que a gente tem 3 componentes da assistência farmacêutica. O componente básico, que ele é financiado pelos 3 entes federativos. Então, a União manda um valor mensal, o Estado também, e o município complementa. O valor do município, pactuado em portaria, é R$ 1,87 por habitante ano. É isso, né, Helena? Igual ao do Estado. O Estado põe exatamente 1,87, para vocês verem a diferença do que o Estado põe e do que o município põe, o município acaba completando aquilo que falta, né? Então, a gente tem uma lista padronizada e o município acaba completando isso. Além disso, a gente tem em portarias pactuadas também os insumos de diabetes, que são as tirinhas para o monitoramento do paciente insulino dependente, que a gente teve aí a proporção. Nas próximas, acho que podia até pôr o quadrinho de percentual, né? Que aí fica fácil de ver, que é muito número. O componente estratégico, que entra o grupo das insulinas, os medicamentos antirretrovirais, os medicamentos de tuberculose, hanseníase, para controle da meningite, esses itens são adquiridos pelo Ministério da Saúde, eles mandam em medicamento. Então, compra a nível central e manda. Então, esse valor está colocado aqui embaixo, está vendo? Esses 6.800.000 são recursos que estão contabilizados, mas vieram em medicamento. Então, medicamento que saiu do nível nacional e veio para cá. O componente especializado, que é o componente chamado de alto custo, é um componente que o financiamento é federal por APAC, por autorização de procedimento de alto custo, e a complementação é do Estado. Então, esses medicamentos não passam pela gestão do município. Então, a gente não tem informação financeira do componente especializado. E ali embaixo tem o crescimento aí das demandas de ações judiciais, que ao longo desse ano de 2015 foi 1.639.000 só para medicamento de ação judicial. Pode passar. Aqui são os dados do SAMU. Quantas ligações do 192 a gente faz por quadrimestre, né? Ao longo do ano foram 536.000 atendimentos. E aí a gente tem o modelo da USA, né, que é aquela unidade de suporte avançado, em que nós temos o profissional médico e o profissional enfermeiro, que vão até os casos que são regulados em que precisa de uma resposta imediata desses 2 profissionais. E a unidade de suporte básico, que vai com a equipe de auxiliares técnicos de enfermagem e motorista, faz os primeiros cuidados, né, e levam para o serviço de saúde. Foram 59.900 atendimentos. Número de regulações primárias é aquela em que a pessoa liga e fala com o profissional da saúde, normalmente é o pessoal do SAMU que está ali no plantão, e dá uma orientação, explica e até define que tipo de viatura deve ser enviada para o local. E tem a regulação secundária, que é um paciente que está num serviço de saúde, foi atendido por um profissional de saúde, aí o médico fala, eu preciso de uma internação para esse motivo, e aí o regulador vai entrar em contato com o serviço hospitalar, ou onde faz determinado exame, para regular e encaminhar esse paciente. Então, foram 25.000 regulações primárias e 56.000 regulações secundárias. Vocês sabem que o SAMU está regionalizado, né? Então, aqui tem o número de viaturas que foram disponibilizadas nesse componente. Então, Ribeirão tem 13 unidades de suporte básico e 2 USAs. E uma dessas USAs atende Ribeirão e também atende outros municípios como retaguarda. Se tiver uma dificuldade na região, sai daqui uma das USAs para ir ajudar. Então, onde ficam as unidades de suporte avançado? Fica uma em Batatais, uma em Sertãozinho e 2 em Ribeirão. Uma que é praticamente exclusiva de Ribeirão e a outra que dá um suporte para as demais se tiver 2 casos ou um acidente em rodovia. Então, essa segunda viatura dá esse suporte. Ok?
Aí aqui está o número de atendimentos das unidades de pronto atendimento. Aqui, a partir do segundo quadrimestre, não entra mais o Oeste, que foi quando começou a fazer a reforma lá no Sumarezinho. Né? Então, a gente tem o número de plantões clínicos e plantões de pediatria por quadrimestre. Então, em torno de 180 mil plantões clínicos, atendimentos clínicos por quadrimestre, e totalizando aí 546 mil atendimentos só em PA. E da pediatria, 183 mil atendimentos em pronto atendimento. Aqui os indicadores de saúde e monitoramento. A cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica. Nossa cobertura atingiu agora 77,31%. Tem os cálculos, gente. Se tiverem dúvida, tem manuais no próprio site nosso que tem esses cálculos. Ou a equipe do planejamento ajuda. Às vezes alguém quer fazer uma pesquisa ou quer identificar como é que faz esse cálculo. Então, essa é a nossa cobertura populacional. A cobertura pela equipe básica de saúde bucal está em 40%. O número de unidades com notificação, a totalidade das unidades nossas e as contratadas que têm a notificação é 100%, né, 67% das unidades. A proporção de óbitos infantis e fetais que são investigados. Esse número, gente, a hora que a gente vai passando as prestações de contas, eles vão sendo atualizados, porque às vezes o óbito aconteceu, ele está em investigação, mas não finalizou ainda. Aí depois que ele finaliza, a gente altera esse valor, né? Então, assim, todos vão ser investigados, mas às vezes eles ainda estão em processos de investigação, então não estão finalizados. Então, esse número, se vocês forem comparar outras prestações, pode ser que eles sejam diferentes, mas se ele está em investigação naquela época, passou determinado mês, ele fechou a investigação e esse número é alterado, tá? Mas o que eu posso dizer é que todos são investigados. Proporção de óbitos maternos investigados também é 100%. Óbito em mulher de idade fértil também. E número absolutos de óbito por dengue, a gente fechou o ano, infelizmente, com 4 óbitos, né, confirmados, investigados. E aqui estão os dados da secretaria. Quem são os nossos diretores aí? Queria agradecer novamente a equipe da divisão de finanças, do administrativo e financeiro, de todos os departamentos, que são a fonte de dados de alimentação aí desse banco de dados, e eu estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. O André. Será que esse vai? Estou tentando achar qual que chega aí. Um dia nós vamos ter um sem fio. Darlene, boa tarde. Quero cumprimentar todos os usuários do sistema. Tem algum vereador conosco? Quero cumprimentar... O vereador Bertinho está ainda com a gente? Bertinho, um abraço para você. Quero cumprimentar as assessorias também presentes, aos gerentes, e pedir que vocês levem um abraço da Câmara Municipal a cada um dos servidores. Principalmente nessa época, a gente sabe como está difícil ficar lá na ponta, muitas vezes incompreendidos, mas a gente sabe da dedicação de cada um dos servidores. O pessoal do Conselho de Saúde aqui acho que atesta isso. Então, em primeiro lugar, parabéns a todos os nossos profissionais da saúde. Os dados apresentados aqui mostram que nós trabalhamos muito em 2015. Eu fiquei com dúvida em alguns dados, eu quero tirar algumas dúvidas com você. Primeiro, com relação ao último quadro de produção, mostra que unidades de pronto atendimento, parece que em todas aumentou, e na UPA reduziu bastante. E eu gostaria de saber o que aconteceu na UPA, se tem algum fator específico ali, ó. Que ela tem o primeiro 50 mil, 49, e ela vem para 42, e as outras todas aumentaram no terceiro trimestre. Então, minha primeira dúvida é com relação à UPA.
Teria que ver o quadro mês a mês. Normalmente, a gente tem um número maior no segundo quadrimestre, quando a gente tem algumas infecções respiratórias, né, que tem um aumento grande nesse valor, nesse quantitativo. Você tem o original aí, Priscila? Das tabelas? Por quadrimestre, não? Mas, assim, as unidades de pronto atendimento, André, são unidades de demanda espontânea, né? Não tem agendamento. A gente tem uma referência da UPA sempre recepcionando mais. E ali na produção parece que ela, no último trimestre, só ela caiu. As outras... No quadrimestre? Normalmente, a informática ela puxa os dados com um mês de atraso sempre, porque quando a gente vai fazer a prestação de contas, o último mês ainda está em análise, né? A gente mudou o módulo lá, o módulo UPA, mas assim, o volume de atendimento dela costuma ser o maior mesmo. O que a gente conseguiu fazer ao longo de 2015 foi equilibrar as escalas. O que acontecia muito assim, está faltando profissional no Vila Virgínia, aí drena para as unidades que tem um número maior de profissionais. Então, na verdade, tinha uma migração de profissionais. Esse ano, acho que a gente conseguiu equilibrar a questão do raio-x, né, porque a gente estava com muito problema de quebra de raio-x e deu uma reorganizada nisso, melhorou a manutenção dos equipamentos, e esse transa-transa de unidade, acho que melhorou. Agora, eu precisava verificar, porque pelos dados de recepção de paciente, que não é o de consulta realizada, ele estava maior. Inclusive, quando eu fiz a análise dos dados, não estava batendo com esse dado. E o que me passaram é que a informática puxa com um mês, que não era o mesmo período, era de novembro a novembro, e não de dezembro a dezembro. Não, mas está comparando por porque trimestre. No primeiro ela vinha com 50, muito, né? Ela vinha 49 e 42. Né? Então, parece que caiu o atendimento. Na verdade, na prática, não é. Só para dar uma checada depois, para atualizar. Não, na prática, não é. Na média, eu tenho dúvida dos atendimentos de prócto, se olhando assim no quadro, parece uma quantidade pequena. Eu gostaria de saber se a demanda... Proctologia? 303. Se a demanda da cidade está contemplada, se precisa aperfeiçoar. Reumato, daqui está constando que o profissional perdeu o profissional. Como que está essa reposição? Como eu disse para vocês, sim, nós estamos com alguns problemas de aposentadorias. E a gente, doutor Estênio, conseguiu autorização recente de fazer processo seletivo específico, e nós não temos cargos de médicos para concurso público, sim, de várias especialidades. É mais para a área geral. Até para saber se precisa, se ela encaminha para a gente criar esse profissional, então, assim, específico. Para atender essa demanda agora, a gente está fazendo... E o que acontecia? Você tem um profissional na rede que tem essa especialidade, e aí ele era direcionado para essa especialidade. Hoje nós não temos tantos profissionais nessa área. Nós perdemos o único proctologista que tinha no NGA, que aposentou. E o que aconteceu? Com a quebra do endoscópio do centro de referência, o profissional é gastro e procto, né? E aí ele começou a atender essa demanda. Então, a gente conseguiu dar uma melhorada nessa oferta, mas ela não é suficiente ainda. Então, nós estamos fazendo o processo seletivo para essas áreas que estão com estrangulamento, e há, sim, demanda reprimida dessas áreas. A reumatologia aposentou também um médico do NGA, e nós temos uma profissional no Quintino 2, que está num processo de adoecimento, assim, então, vários períodos de licença-saúde, que tem atravancado a agenda. Aí, lá nos procedimentos de média complexidade, eu assustei aqui do número, até perguntei para o Bruno ali, assistente social, 8.599. E eu tinha uma visão que a gente só tinha uma ou duas profissionais. Eu achei um volume considerável, que é maior que de enfermeiro, na média complexidade. E maior que de psicólogo. Eu não entendi, gostaria se pudesse explicar isso. Vereador, o registro, infelizmente, o registro desses procedimentos, dessas áreas, eles não estão integrais no IGEA. Né? Então, por exemplo, a primeira consulta do psicólogo é marcado no IGEA, o caso novo. Depois, esse retorno que é feito de acordo com cada paciente, a psicóloga faz esse contrato individual com cada paciente, esse vão ser tantas sessões, e aí marca essa agenda, e esse retorno nem sempre vai para o IGEA. E a gente tira essa produção do próprio IGEA.
O que a gente tem estimulado os profissionais é fazer esse registro, é organizar isso, porque isso demonstra. Então, esse quadro apresentado dessas categorias, ele não expressa o real. Mas, assim, as equipes que entraram no SAD, que são equipes multidisciplinares, estão registrando esses atendimentos. A equipe que trabalha com a psiquiatria tem registrado esse atendimento. Os serviços ligados ao Bolsa Família têm registrado esse atendimento. Então, a gente está tentando que os profissionais comecem a usar mais o sistema e demonstrar essa produção. Então, a gente tem ainda muito problema de registro nessas áreas, né? Fonoaudiologia também tem problema de registro. Então, tem muitas agendas que a gente tem no próprio prestador. Aquilo que o prestador, que a gente tira do sistema, é o caso novo que a gente colocou lá. O retorno que ele mesmo agenda, então, a ortopedia da Santa Casa, a gente registra o caso novo. O paciente foi atendido. O retorno dele, eles marcam no sistema deles, não no nosso. Então, a gente acaba não puxando esse registro. Entendeu? Quero voltar naquela observação com relação aos atendimentos. Você falou do absenteísmo, mas da produção de clínica médica e de GO. Me parece que no último quadrimestre aumentou a oferta de clínica médica. Vamos se dá para voltar lá. É para frente, para frente. Aí. Parece que deu, dá uma diferença de 7 mil entre oferta e produção. No último? É, mais ou menos isso, sim, né? É a diferença maior, quase 7 mil. E de GO, 19 mil, mais ou menos. Então, assim, por mais que tenha falta, tem excesso de oferta de GO, não tem adesão. Gostaria de entender o que está acontecendo. E se na clínica médica, quanto que está a fila proporcional? Quanto tempo as pessoas estão esperando por consulta? Na atenção básica, a gente tem uma forma de preencher a agenda com as faltas muito mais rápida. Por quê? Todo dia tem demanda de casos espontâneos na unidade. Então, você consegue preencher de imediato essas consultas. Essa busca de consulta no dia para o mesmo dia da GO não acontece. Então, o número de faltas da ginecologia, quando acontece, você não consegue preencher essa vaga. Uma coisa é você olhar o absenteísmo em relação ao que você agendou e o que realmente foi. E isso, para algumas áreas, a gente chega até 40% de absenteísmo. Ou seja, você agendou e não foi naquela agenda. Essa comparação não é isso. Não é o que você agendou e o que não foi na consulta. Aqui é o que você tinha de agenda e o que foi atendido. Então, aqui, todos aqueles casos que chegaram na unidade no dia, que não tinha agendado, mas tinha como atender porque o paciente faltou, aí entrou na produção. Só que esse atendimento da GO, caso que está lá procurando hoje, a consulta para hoje, nem sempre tem o tempo todo, entendeu? Para completar essa agenda. Então, a pessoa vai para marcar a sua consulta anual, né? Então, você faz esse agendamento. Então, a otimização da agenda da clínica, ela sempre foi maior. Ela sempre foi maior. E da GO e da pediatria, ainda a gente perde muita vaga existente. Com relação ao que você falou das mídias sociais e da comunicação, aqui a gente fica à disposição para ajudar a colaborar. Eu fiz um projeto de lei, a prefeita acabou vetando, mas para que a pessoa tivesse a opção, ao fazer o cadastro, dela oferecer um e-mail ou oferecer o celular dela para receber mensagem. Acho que as clínicas particulares, os consultórios têm feito muita checagem para reduzir a quantidade de falta. E ou a pessoa esquece, ou ela vai para o PA, enfim, acho que a gente poderia disparar, utilizar saúde, essas ferramentas. Essa questão do absenteísmo é uma coisa que incomoda muito, porque assim, você tem uma oferta, essa oferta tem um custo, você está pagando um profissional para estar lá disponível e acaba não utilizando. Normalmente, consultórios privados têm de 15% a 18% de absenteísmo, mesmo a secretária na véspera avisando. Estou ligando para lembrar que tem a consulta. Então, mesmo ligando e confirmando, tem de 15% a 18% de absenteísmo. Agora, na nossa rede, quando isso chega a 40% em algumas especialidades, a gente precisa olhar com muito mais cautela, né? Então, primeiro, eu marquei, mas assim, marquei porque eu marquei,
Ou ficou distante, a pessoa esqueceu, ou ficou distante, ou ela então, buscou uma. Mas quando a gente já fez outra essa análise, vereador, a gente já fez análise dessa distância e normalmente dá uma média de 45 dias, não é uma distância tão grande em média, não é. Essa distância, quando tem maior assim, é em algumas especialidades, né? Então, por isso, nós estamos tentando muito trabalhar com a questão do acolhimento. A hora que chega aquela queixa, tá? A mulher chegou agora e está com uma tremenda de uma coceira. Quando eu vou resolver isso? O mês que vem? Não, não dá para esperar o mês que vem. Mas assim, ó, quero fazer meu exame, minha mamografia, meu Papa Nicolau. Precisa da consulta hoje? Não, não precisa da consulta hoje. Essa pode ser daqui a um mês. Então, assim, como é que esse acolhimento vai lidar com essa agenda e com essa oferta, visando dar uma melhor resposta para cada caso que se apresenta, né? Então, eu acho que a gente tem conseguido otimizar algumas agendas. A outra coisa que a gente fez foi um desengessamento da agenda. Então, assim, com aquela ânsia de garantir o pré-natal, então tem vaga de pré-natal. Mas aí chega um caso de consulta anual na GO, então, mas não, a vaga é para o pré-natal. Não, mas agendamos todos os pré-natais, né? Então, uma forma, nós estamos criando agora, cada sigla, cada agenda, para garantir a puericultura, garantir aquilo que é prioridade, é o pré-natal, esses atendimentos, mas poder flexibilizar a troca dessa agenda. Ah, então, não agendou, está sobrando essa vaga, eu vou transformar essa agenda para isso. Né? Então, transformar o pré-natal num caso novo, né? Um caso novo num retorno, de acordo com aquilo que se apresenta na equipe que está fazendo esse acolhimento, para racionalizar isso. Tá, fechei. Só mais uma vez, parabenizando toda a nossa equipe. E aí depois, não é prestação de contas, vou aproveitar e fazer uma pergunta, até falando sobre os encaixes. A pessoa foi pela manhã, ela não está passando bem e ela quer ser encaixada. Não tem o encaixe na manhã, não tem na manhã. Aí ela é aconselhada a voltar e tentar o encaixe à tarde. E aí na tarde ela disputa a vaga de novo com quem chegar à tarde. Então, por exemplo, ela não estava bem às 8 da manhã, ela tem que ir para casa e voltar. E quando ela voltar à tarde, ela corre o risco de já ter um primeiro e encaixar. Se ela foi atendida de manhã e a pessoa já falou assim, ó, o seu caso precisa do encaixe, ela não poderia ser, se tiver a vaga da tarde, a primeira da tarde? Mas acho que é isso que já estão fazendo, né? A orientação é exatamente essa. Ah, então... Aquilo... Eu acompanhei uma paciente a semana passada e não foi assim, então só para... Então, precisa depois passar para o coordenador do distrito da região, para ver qual unidade que não está seguindo a diretriz nesse sentido. Porque é justamente essa ideia. Ela não tem que ficar pipocando dentro do próprio serviço. Às vezes, a unidade não vai ter capacidade... às vezes, a unidade não vai ter a capacidade de atender. Por quê? Porque tem os agendados, tem as gravidinhas, tem o idoso, já tem aquele número de pessoas para atender. Então, não é que ela não vai atender porque ela não quer atender. Às vezes, ela não tem a capacidade para atender. Vai conseguir à tarde? Ótimo, já deixa programado e reservado essa vaga para ela. Se não, já vai avisar, olha, nós não temos condição de atender, esse seu caso, se ela está com uma dor, já procura o pronto atendimento nisso. Então, assim, esse acolhimento é justamente para isso, para que você dê uma resposta resolutiva para o cidadão, né? Para ele não ficar, vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. São esses absenteísmos. Às vezes a pessoa faltou, né? E aí a gente tenta acolher quem está chegando, né? Se o paciente está lá e a vaga não foi utilizada, tenta fazer isso o tempo todo. Agora, esse processo de acolhimento, André, é assim, a gente tem algumas lendas nos nossos serviços, porque aconteceu alguma vez um determinado problema e aquilo se repete, reverbera anos a fio, né? Então, assim, a gente tem tentado quebrar esse paradigma, mas é um exercício difícil, porque muda alguns conceitos que, assim, a pessoa precisa se envolver mais com isso, né? Então, nós temos feito isso, assim, está pegando na mão, né? De ir, implantar, treinar, capacitar. Oi, Maria Alice. Esse processo, então, depois até passa para a Maria Alice que unidades que aconteceu, porque, assim, esse trabalho está indo de unidade por unidade. Implanta, avalia, revê, revisa e tenta ver, porque assim, você acaba usando a oferta que você tem e acaba resolvendo o problema do paciente.
Às vezes ele não precisa ir no PA aquela hora. Entendeu? Ele pode voltar amanhã ou depois de amanhã para uma outra consulta. Esse problema que ele tem não precisa ser resolvido hoje, no pronto atendimento. Às vezes é muito melhor ele esperar 2 dias e resolver isso na sua unidade, com a equipe que já te conhece, do que ir no PA. Né? Só que isso é uma avaliação caso a caso. Né? E a equipe tem que estar muito sensibilizada e muito bem treinada para fazer isso. O que eu posso te dizer é que nós estamos fazendo esse trabalho, unidade por unidade, vai uma equipe que está super bem treinada para isso, envolve a unidade, todos os profissionais dessa unidade, para que esse trabalho flua melhor. Né? Eu acho, sinceramente, que isso tem avançado bastante. Estou à disposição, gente. Mais alguma pergunta? Então, eu queria agradecer a presença de todos e dizer mais uma vez que a apresentação está disponível no site. Qualquer coisa, nossa equipe está à disposição também de vocês todos. Ok? Ah, por favor, pouca gente assinou a lista que estava ali na frente. Quem não assinou, por favor, fazer a gentileza de assinar. Obrigada.